Boa tarde, Tom. Boa tarde a você de casa. Olha, segundo pesquisas realizadas pela Universidade de Oxford, 8% dos homens sofrem de transtorno de ansiedade e 20% das mulheres acabam sendo aí acometidas por esse problema. A doutora Samara Pitamo, psicóloga, já está aqui ao meu lado. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Érica. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Tom. Saudade de vocês. Muito bom tê-la novamente aqui no Papo de Mulher. Prazer é sempre meu. Muito obrigada. Por que as mulheres são sempre mais suscetíveis a esse tipo de transtorno, doutora? Gente, na verdade, o que é um transtorno? Um transtorno é alteração, né? Confusão, alguma coisa que não deveria acontecer e está acontecendo. Ansiedade é um estado de espírito que denota insegurança. A mulher é cíclica, ela é diferente fisiologicamente do homem, que ela é cíclica, ela passa por algumas fases. Não estou dizendo que o homem não vivencia essas fases, mas essas fases na mulher, elas são muito mais contundentes. A questão da maternidade, a questão da menopausa, a questão da menarca, enfim, são fases muito pontuais, a questão própria da procriação. Então, a mulher é cíclica, então ela está suscetível muito mais às situações de mudança, né? Por conta disso, ela está muito mais, eu diria assim, submetida a essas mudanças que acontecem. Ela é mais cobrada também, de fato? Sim, eu acho que a cobrança existe em ambos os lados, né? Falando a nível profissional, há uma cobrança do homem e uma cobrança da mulher. A permissividade, até por questões antropológicas, histórias, sociológicas, ela é muito mais do masculino do que do feminino, né? Tem até uma frase interessante que todos nós sabemos, né? A mulher sábia edifica a casa. Então, quem edifica a casa, a cobrança já vem até essa questão bíblica, né? É a mãe que organiza, é a mãe que estrutura, a mãe que limpa, dá clareza, organiza os empregados. Então, cabe essa função. Doutora, o transtorno de ansiedade, ele é um problema que tem levado muitas mulheres a procurarem os consultórios, as terapias? Na verdade, qualquer alteração na sua vida, qualquer transformação, qualquer mudança, se você não souber administrar, ela gera um problema. O problema é o quê? O desequilíbrio do que deveria acontecer, mas não está acontecendo. Então, assim, sem dúvida alguma, que hoje, né, com a tecnologia que nos passou, a gente fica até assustada com essa evolução, muitas mudanças aconteceram. E mudança, ela gera uma sensação do novo, do que a gente ainda não sabe lidar, né? Aquela sensação de que você, poxa, como é que eu vou trabalhar isso? Então, isso gera o desconhecido, né? O desconhecido. Gera uma alteração. E essa alteração, muitas vezes, não é bem vivenciada pelo ser humano, pela mulher ou pelo homem. Mas a mulher, ela busca mais, quando ela chora mais, ela é mais emocional. Então, ela lida mais com as questões da sensibilidade, é muito mais permitida a ela ser sensível. Ok, doutora, qual a diferença entre o transtorno de ansiedade e a crise de ansiedade? A gente ouve falar muito, poxa, a pessoa teve uma crise de ansiedade. Existe uma diferença? Na verdade, o transtorno é quando a gente já diagnostica que a pessoa tem problemas, até porque não houve só uma crise. Uma crise, ela é bem pontual. É bem um evento isolado. Mais clínico, no caso, exatamente, a crise? Também. Faz parte do transtorno, está contida no transtorno. Muitas vezes, a gente até usa como se fosse o transtorno uma crise no meio médico. No entanto, a crise ela é mais pontual. O transtorno já é toda uma patologia que abarca o sujeito. Então, ele tem, e na CID-10 né, tem o código F41.0, comporta o transtorno de ansiedade e outros transtornos mais específicos que fazem parte, estão dentro dessa nomenclatura do transtorno de ansiedade. E a crise é muito mais pontual, o transtorno já é mais geral. Doutora, como identificar, então, esse transtorno e a própria crise também? Como é que a pessoa pode identificar que está passando aí por esse momento? Na verdade, assim, como a crise é pontual, se você tem uma crise diante de uma situação de pressão, é algo que fez parte da sua vida, mas não é uma rotina. A frequência é que vai determinar se você tem uma patologia ou não. A multiplicidade de sintomas, tipo sudorese, tremor, vômito, insônia, taquicardia, enfim, uma série de sintomas que vão variar de indivíduo para indivíduo. Mas são sintomas, no caso, do transtorno, não é isso? Que fazem parte do transtorno. E a crise de ansiedade, ela pode ser só um evento isolado. Um exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui no ar. Você tomou um susto, um carro parou em cima de você de uma forma, você estava tão aérea que você passou numa rua. E aí você chegou em casa ansioso, chorou muito, o coração palpitou, enfim. É algo momentâneo. Momentâneo. Mas o transtorno é quando você tem frequentemente sintomas que são atípicos, que não são normais. Tudo aquilo que acelera, que tira você do seu equilíbrio, gera um desequilíbrio. Se o desequilíbrio for constante,
Aí a gente já pode clarificar, claro, com outros sintomas, uma avaliação feita por um psicólogo ou por um psiquiatra, aí você pode diagnosticar com um transtorno de ansiedade, mas é uma coisa que você tem que avaliar. Então, doutora, a gente sabe que a psicoterapia é fundamental, né, para o tratamento desse tipo de problema. Como é realizado esse tratamento? Quantas sessões são necessárias? Como é que é feito o acompanhamento? Na verdade, o tratamento é psicoterapêutico, né? Digamos assim. A gente sempre diz que o paciente vai à terapia, à psicoterapia, quando ele sente a necessidade de uma ajuda profissional e que ele não está conseguindo lidar com as suas questões. Eu diria que, como a gente tratar, você tem que, eu diria assim, dessensibilizar, isto é, tirar aquele evento que no transtorno é um evento que gera uma alteração de concentração, uma sudorese, alteração de humor, vamos dizer assim, ele precisa ser minimizado, esse evento do pensamento do sujeito. E isso através de procedimentos extremamente profissionais, estritamente, vamos dizer assim, estritamente profissionais. Então, você precisa fazer com que aquele evento que é desencadeante, aquela situação que é simples, mas que para o sujeito que tem acometido pelo transtorno se torna algo muito potencializado, ele não tenha tanta essa força dentro do sujeito. E a gente faz isso através de quê? De todos os procedimentos e instrumentos psicoterapêuticos que nós temos. E a acesso. Psiquiatria? Qual o momento aí de entrar o profissional psiquiatra? Obviamente que há sujeitos que a psicoterapia se torna ineficaz pelo grau dos sintomas, isto é, pela intensidade dos sintomas. Uma pessoa extremamente que batimentos cardíacos estão sempre acelerados, não dorme, não come direito, sudorese, vômitos e outra multiplicidade de sintomas, ele não tem nem condição de terapia. Por quê? Porque esses sintomas são tão grandes que ele não tem nem condição de escuta, nem condição de ir para o terapeuta, então ele precisa de uma medicação. Aí o psiquiatra, que é o médico responsável, ele vai fazer uma avaliação, então ele vai medicar o sujeito para que ele tenha condição de ir para a psicoterapia. O psiquiatra ele entra com a intensidade do sintoma que o psicoterapeuta não pode tratar, nem pode trabalhar. Então, essa avaliação do sujeito ela é feita também pelo psicólogo, ele pode perceber que há uma dificuldade, há uma variável que interfere no próprio tratamento do sujeito. Ok, doutora, os jovens, eles são muito acometidos pelo transtorno de ansiedade. A gente sabe que hoje tem as cobranças também, né, de ingressar na vida acadêmica mais cedo, tem a cobrança da sociedade, enfim. O jovem, ele também é muito acometido por esse tipo de transtorno. Na verdade, Érica, todos somos, né? O jovem não ficaria de fora, até por conta dessa pressão, desse novo que surge a cada dia é um novo celular, cada dia é uma nova cobrança. O transtorno ele se desencadeia, as crises, quando você não consegue lidar com aquelas situações. Quando você internaliza a cobrança de forma que ela você não possa digerir. Todo alimento que você insere, que você não consegue deglutir de uma forma saudável, ele se torna alguma coisa que vai empatar. Se torna uma doença, vem sintomas que demonstram que você não está bem. Então, o correto é aprender a lidar assim, com as questões. E os jovens, eles muitas vezes, né, na maioria das vezes, vamos dizer, odiernos, ele está imaturo, ele está inseguro, que é uma característica da própria ansiedade, é insegurança. Então, o jovem ele está muito suscetível por conta da insegurança, por conta da forma como ele não aprendeu ainda a lidar com as situações, por conta do novo, do inesperado, da falta de maturidade mesmo. Não que isso vá levar ao transtorno, mas são características que podem propiciar esse jovem desenvolver ou desencadear um transtorno de ansiedade. Se forem somatizadas, né? Se forem somatizadas, se isso começar a interferir no seu dia a dia, na sua vida acadêmica, na sua vida afetiva. Muitas pessoas hoje têm problemas sérios de relacionamento por conta de ansiedade. Né? A ansiedade eu diria, que é a mola propulsora, né, de coisas boas e ruins. Você precisa estar motivado a fazer alguma coisa. Aí, se você desencadeia, o córtex desperta você para que você crie, às vezes, até um pouco de ansiedade. Agora, a ansiedade, em escala maior, ela é prejudicial a todo o bom desenvolvimento do sujeito. Ok, doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Papo de Mulher. Érica, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E, assim, é bom se a gente colabora, mas a gente também aprende muito com vocês, as donas de casa, todos os telespectadores da nossa cidade e de outras cidades circunvizinhas. Ok, muito obrigada mais uma vez. E a você de casa, uma boa tarde. Muito obrigada pela companhia. Na próxima quinta-feira, eu estarei de volta aqui com mais um Papo de Mulher para você. Até lá! Papo de Mulher. Oferecimento
Doutor Rossini, cirurgia plástica e estética em sua melhor forma, na Clínica Visage.